Fala, meus amigos, tudo bem? Então, no último mês de janeiro, eu fiz 12 corridas com o mesmo protocolo e eu disse que nesse mês de janeiro eu ia testar a especificidade do teste Cooper. Então, antes de mostrar os dados para vocês, eu vou explicar, né, o que é o teste Cooper, para que a gente usa o teste Cooper e como que ele é realizado. Então, o teste Cooper de 12 minutos é um teste no qual a gente tem que percorrer a maior distância possível em 12 minutos e de preferência de forma constante. Então, nesse teste não é ideal que você fique caminhando, correndo. Então, ou você vai caminhar durante 12 minutos ou você vai correr durante 12 minutos. E o objetivo principal do teste Cooper de 12 minutos é avaliar de forma indireta a sua capacidade cardiorrespiratória ou o seu VO2 máximo. O VO2 máximo é a capacidade que você tem de captar, transportar e metabolizar o oxigênio. Então, quanto maior for a sua capacidade de captar, transportar e metabolizar esse oxigênio, maior vai ser o seu VO2 máximo. Tá? Então, a corrida, por exemplo, é um dos meios que a gente utiliza para aumentar o VO2 máximo. Então, a gente treina a corrida muitas vezes com esse intuito de melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Então, o teste de Cooper, como eu disse, ele vai ser composto aí por 12 minutos, no qual você vai ter que percorrer a maior distância possível. Depois você vai pegar essa distância e você vai jogar numa formulazinha para ele fazer o cálculo para você do seu VO2. Tá? Nessa tabela aqui, você tem a classificação, né, da sua capacidade cardiorrespiratória. Essa aqui está em metros, ou seja, você vai classificar a sua capacidade cardiorrespiratória de acordo com a metragem que você correu. Tá? E você também tem a tabela que ela é descrita pelo VO2 máximo. Então, você utilizando essa fórmula, você vai ter o seu VO2 máximo estimado de forma indireta, tá? E aí você tem outra tabela também que é pelo VO2 máximo. Mas de uma forma geral, você vai realizar o teste, você vai executar esse teste, depois você vai jogar essa distância na fórmula e depois você vai pegar essa tabela aqui de classificação e vai ver qual é a sua descrição do seu teste. Tá? Então, olha só, aqui eu coloquei 3 variáveis que eu controlei, que foi o pace médio, a velocidade média e no outro slide está a distância percorrida. E olha só que interessante, como eu disse, foram 12 corridas que eu realizei em janeiro, tá? Foram 3 por semana, tá? 12 totais no mês. E eu fiz aqui, né, o controle do pace médio. Então, olha só, treino 1 foi 4,34, treino 2, 4,36, treino 3, 4,28, tá? Esse aqui foi um 4,28 meio que perdido nessa sequência aqui. Treino 4, 4,33, treino 5, 4,34, treino 6, 4,29, treino 7, 4,29, treino 8, 4,27, treino 9, 4,26, treino 10, 4,21, e esse aqui eu vou explicar também o porquê que foi 4,21, treino 11, 4,25 e o treino 12, 4,25. Então, se você analisar, desde o início, né, você pegando todos os pace médios desde o início, você vê que a partir mais ou menos aqui da 5ª corrida, tá, tirando esse 4,28 aqui que ficou perdido, a partir da 5ª corrida, você começa a ter uma queda desse pace. Então, a partir da 5ª, você teve um 4,29, 4,29, 4,27, 4,26, teve esse 4,21, e a diferença desse 4,21, que na verdade foi o melhor pace médio, tá, dessas 12 corridas, foi porque nesse aqui eu tive que correr à tarde. Então, todas as outras eu corri em torno de 5 e pouca da manhã, 6 e pouca da manhã, e essa daqui, tá, que foi a corrida número 10, eu tive que correr à tarde, corri 6 e pouca da tarde. Então, provavelmente, pela diferença que teve aqui entre o pace médio das outras corridas, provavelmente o horário influenciou nesse resultado. Tá? Mas se você pegar aqui a partir da 5ª, você teve realmente uma queda aqui desse pace. Tá? O pior, né, foi o treino 2, que deu 4,36, o melhor foi a 10ª corrida, que foi 4,21, mas como eu disse, esse daqui a gente poderia até excluir porque foi de tarde. E quando você pega a velocidade média, obviamente a velocidade média ela também vai aumentando de acordo com a melhora desse pace. Então, o treino 1, 13,15, treino 2, 13,05, treino 3, 13,4,
treino 4, 13,2, treino 5, 13,15, e aí vai aumentando. A 10ª corrida, né, foi a melhor velocidade média, 13,8, tá? E bate lá com o melhor pace médio também. E a última foi 3,6. Tá? Então, se você pegar, né, ao longo dessas 12 corridas, você vê que o meu pace ele tem uma tendência de queda ao longo das corridas. E basicamente, né, o que a gente pode ver aqui é que a partir da 5ª corrida, aparentemente o corpo, né, ele começou a se adaptar a esse estímulo. Porque tirando esse 4,28 aqui, né, da terceira, você tem 4,34, 4,36, 4,33 e 4,34. E a partir da 5ª você começa a ver uma queda, e uma queda que é mantida. Aí lembrando que todas essas corridas aqui eu fiz dentro do meu limite para 12 minutos, ou seja, e também, né, tentei padronizar ao máximo. Então, mesmo percurso, geralmente o mesmo percurso, sempre no meu limite, tentando dar o melhor ali para 12 minutos, ou seja, a briga aqui era realmente por metros e segundos de melhora. Tá? Mesma coisa que a gente vê que a velocidade ela vai melhorando ao longo, né, das corridas e também junto com a melhora do pace. E aqui a gente tem a distância, tá? Então você vê que a primeira, né, o treino 1 foi 2 km, né, 630 metros, aí a última foi 2 km, 720 metros. Aí a melhor, né, mais uma vez aqui, foi a 10ª corrida, que bate com o melhor pace, bate com a melhor velocidade média. A pior foi a do segundo treino, tá? E essa aqui, na verdade, quando eu fiz até a comparação do VO2, eu nem utilizei essa aqui, eu utilizei a última, tá? Que foi de 2,720. Então você vê também que a distância, né, em metros, ela vai aumentando ao longo das corridas, e principalmente depois da 5ª corrida, a gente tem um aumento aqui nas próximas corridas. Ou seja, mais uma vez aqui, né, a gente vê que a partir da 5ª a gente teve uma melhora, e teoricamente uma melhora progressiva aí ao longo das corridas. E aqui o resultado final, né, do teste de VO2, tá, o teste indireto. Como eu disse para vocês, eu utilizei a última corrida, tá, eu tirei essa que foi a que eu consegui correr a maior distância por causa do horário, né, então ficou meio fora aqui do padrão. E quando eu iniciei, o VO2 estimado estava, né, de 46,36 e ao final estava de 49,75. Tá? Então foram 4 semanas de treino, 12 sessões realizadas de corrida ao longo desse período, todas com a mesma característica de 12 minutos, e eu tentando sempre dar o melhor em todas elas. Tá? O horário, né, como eu disse, eu tentei padronizar, tirando essa daqui, que foi a 10ª, que eu corri de tarde, todas as outras eu corri no mesmo horário, tá? Ou no horário muito próximo, mesmo percurso, né? Então sem mudar a elevação, sempre o mesmo tipo de terreno, para tentar deixar aí o mais preciso possível. Tá? Então a gente vê aqui, né, que 4 semanas, por exemplo, de treinamento, tá? Nesse caso aqui eu utilizei a especificidade do teste, ou seja, eu repeti basicamente as características do teste durante um mês, durante 4 semanas, 12 corridas, e repetir o teste, né, repetir esse treinamento durante 4 semanas, fez com que o meu VO2 máximo ele melhorasse ao longo desse período, tá bom? Então agora em fevereiro eu começo já outro planejamento, agora eu vou começar a aumentar o volume dessa corrida, tá? Mas isso aqui foi para mostrar para vocês que mesmo um protocolo, por exemplo, de baixo volume com alta intensidade, ele pode ser interessante para aumentar a sua capacidade cardiorrespiratória e dessa forma aqui também utilizando o treinamento de forma específica para o seu objetivo.